Pessoal, vamos pegar nossos livros e vamos abri-lo na página de número 163. Começando hoje o nosso penúltimo capítulo do livro Nascidamente, capítulo 10, o reino milenar. Um capítulo extremamente importante quando o assunto é a obra de Deus para a salvação do homem. Quero advertir os irmãos de antemão que esse capítulo ele não comporta todo o ensinamento sobre o reino milenar. Ele traz apenas a nuance acerca de como o Senhor vai completar a sua obra com vistas a alcançar as nações, o mundo inteiro. E talvez, noutra oportunidade, a gente pode abordar outros aspectos desse tema que também são importantes, mas que não cabia aqui nesse livro em razão da proposta que vem sendo desenvolvida desde o início deste livro. É lógico, quando você escreve um livro, você não tem como abordar todos os aspectos referentes àquele tema, porque é muita coisa, né? Mas vai dar certo. Vamos nos contentar com o que nós temos aqui. Bem, mas antes de nós entrarmos aqui efetivamente na leitura e explanação do capítulo 10 acerca do reino milenar, eu quero trazer uma breve reflexão e orientação à igreja que fundamenta com maior propriedade o que nós vamos dizer aqui no capítulo 10 sobre o reino milenar. Não é? A princípio, quando falamos de reino milenar, é importante que os irmãos entendam ou pensem numa dispensação. Reino milenar, dispensação. Ora, o que é uma dispensação? É um período de tempo. Imagine que todo o período de tempo, desde o início de todas as coisas, desse mundo criado por Deus, até o final da história do homem, nesse eixo do tempo, todo esse tempo, Deus dividisse em pequenas partes, pequenos períodos. Cada um desses períodos é chamado de dispensação. E isso Deus faz por uma razão muito simples, porque Deus não tem como realizar a sua obra toda plena num único momento da história do homem, porque em cada período da história o homem estava numa idade, uma idade psicológica, uma idade mental, uma idade espiritual. É como uma criança, que também tem as suas etapas de crescimento. Tem a tenra infância, tem a meninice, tem ali como é que fala? A adolescência, tem a juventude, tem a meia-idade, tem a velhice. Então, Deus vai trabalhando com o homem ao longo de todo o tempo, com vistas a cumprir o seu propósito eterno. Então, Deus trabalha em todos os tempos, em todas as dispensações, como que caminhando ao lado da humanidade, tomando-a pela mão e conduzindo-a ao cumprimento final do seu supremo propósito. De modo então que nós podemos reconhecer, embora haja outros estudiosos que conseguem dividir esse tempo em mais de 4 dispensações, Scofield, salvo engano, dividiu os tempos em 7 dispensações. Há inclusive alguns que não conseguem ver dispensação alguma, não tem na mente deles a ideia de dispensação, ainda que a Bíblia use o termo dispensação, referindo-se a um período específico dentro do tempo. Mas, tudo bem, mas o fato é que nós conseguimos reconhecer pelo menos 4 grandes dispensações dentro da Escritura que são inquestionáveis.
Em cada um desses períodos, essas 4 dispensações, Deus agiu de um modo específico. Agora, dizer que ele agiu de um modo específico em cada uma das dispensações, não quer dizer que ele mudou. Não, que ele trabalhou de um jeito, aí ele mudou e agora trabalha de outra maneira, ele mudou. Não, são degraus, que a cada dispensação Deus eleva o homem a um nível maior, até então, por fim, nos conduzir completamente à consumação desse seu plano. Então nós encontramos, por exemplo, a dispensação antes da lei. Nós chamamos antes da lei porque foi todo o período que o próprio Paulo é que vai fazer essa divisão. Ele diz: desde Adão até Moisés não havia a lei no mundo, mas havia o pecado, mas não havia a lei. Então é o próprio Paulo que faz essa divisão. Não sou eu, Alexandre, ou outra pessoa que esteja arbitrando, decidindo. Não, de Adão a Moisés é o período que não havia a lei, mas havia o pecado. Vindo Moisés, de Moisés até Cristo, é o período da vigência da lei, é o tempo da lei, é a dispensação da lei. De Cristo até os dias atuais, nos quais nós estamos, é chamada dispensação da graça, tá? A dispensação da graça, mas cuidado, não quer dizer que a graça só há ou só havia nesse período, porque é da graça, a dispensação, logo a graça só opera aqui. Não, a graça é eterna. Desde antes da fundação do mundo, a graça já estava disponível e reservada para se manifestar no tempo. Chama-se dispensação da graça, porque é a dispensação na qual a graça é manifestada aos homens por meio da pregação do Evangelho, cujo principal responsável por tal pregação é o apóstolo Paulo, a quem Deus confiou a dispensação da graça, conforme está em Efésios capítulo 3, claramente Paulo dizendo que Deus revelou aos apóstolos e profetas tal dispensação e o fez de Paulo o agente, aquele que haveria de disseminar isso a todos os povos, essa graça de Deus, que consistia num mistério que não havia ainda sido revelado. Então nós vivemos nessa atual dispensação chamada dispensação da graça. Essa dispensação da graça, ela vai ser concluída e consumada com a segunda vinda de Cristo. Lógico que se essa dispensação da graça não se limita apenas a essa era, mas se estende para trás, também não quer dizer que a dispensação da graça encerrando não haja mais graça. Não. Quer dizer que esse período da igreja em que a pregação está sendo levada aos 4 cantos da terra é chamada de dispensação da graça, em razão da manifestação da graça e do mistério que é revelado nessa dispensação, e que Paulo é o responsável por divulgar essa mensagem. Mas daí, chegando na segunda vinda de Cristo, nós temos alguns problemas. E como eu disse, nesse tema deste livro, nós não temos como abordar todos os problemas. Vamos abordar apenas um com maior propriedade. Qual é o problema? O problema é que Cristo disse: este evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E aqui é um problema, primeiro de ordem teológica, né? Depois de ordem pragmática. O problema de ordem teológica é que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 23, dizendo assim: porque o evangelho que foi pregado em todo o mundo. Paulo afirma isso em Colossenses 1:23, que o evangelho teria sido pregado em todo o mundo. Aí alguém pega esse texto de Paulo e diz: está vendo? O evangelho já foi pregado no tempo dele, para todo mundo. Aí eu pergunto, Paulo disse que o evangelho tinha sido pregado para todas as nações do mundo?
ou em todo o mundo? Ou ele teria dito em todo o mundo conhecido? Porque quando você fala de mundo, uma coisa é o mundo que o homem do primeiro século conhecia, outra coisa é o mundo que o homem do século XVI conhecia. Eu falo século XVI por causa das grandes navegações da Espanha e Portugal, que começaram a descobrir novas terras, novos mundos, né? Novas pessoas. E outra coisa é o mundo como nós conhecemos hoje. Então, quando Paulo diz que o evangelho tinha sido pregado para todo mundo, ele quer dizer que o evangelho tinha chegado nos confins da terra, referia-se a Roma, Império Romano. Do lado ali dele, onde ele estava, ou do lado da Palestina ali, no sentido global, é do lado, né? Muito próximo. Ele não falava que tinha sido pregado aos aborígenes, aos índios, aos incas, aos astecas, não. Ele falava daquele mundo conhecido de então. E continuando nessa investigação, os cristãos falam, então vamos pregar o evangelho, vamos pregar, porque quando pregarmos o evangelho ao mundo inteiro, virá o fim. E aí os crentes saem a pregar, a maioria deles querem ir para os Estados Unidos, pregar lá, ou para a Europa, né? Poucos querem ir para a África, ou para a Ásia, né? Poucos querem ir para os lugares remotos da terra. Há aqueles que vão, tem missionários que vão sim pregar, mas não vou entrar nessa área, mas tem. Mas o fato é que há muitos países, nações, povos, que mesmo hoje, em pleno século XXI, não sabem quem é Jesus, por incrível que pareça. E não são poucos, não. O cristianismo, do ponto de vista histórico, ele é praticamente ocidental, ele é europeu. Alguém fala, não, mas não é possível que alguém não saiba quem é Jesus. Talvez tenha ouvido falar de Jesus como você ouviu falar de Buda. Eu costumo trazer esse exemplo, porque os crentes falam de Buda e sabem tanto de Buda que pensa que Buda é um Deus. Pensa que Buda é um Deus que concorre com o Deus. Tem gente que pensa que tem pessoas que servem a Buda e não sabe que no budismo nem conceito de Deus existe. Dentro da estrutura, do pensamento e da filosofia budista, não existe a ideia de Deus. Mas isso não quer dizer ateísmo. Não, é porque é uma filosofia de natureza prática, do bom viver, de o homem encontrar o equilíbrio das suas faculdades. Bem, mas não vem ao caso. Eu quero dizer que nós, a maioria não sabe, já ouviu falar, mas não sabe o que é, não sabe do que se trata, não sabe quem foi Buda, não sabe onde nasceu, nem quando nasceu, não sabem que praticamente ele é do tempo do profeta Isaías. Olha, não sabe qual era a sua mensagem, qual eram os seus ensinamentos, não sabe absolutamente nada, mas já ouviu falar. Nesse sentido, se nós fôssemos colocar, para nós podermos compreender, se houvesse uma ideia de que a mensagem de Buda seria pregada para o mundo inteiro, então viria o fim, logo você seria alguém que não teria ouvido ainda falar da mensagem dele, embora tivesse ouvido falar do seu nome. Mas o assunto aqui não é Buda, é Jesus. Há milhares e milhares e bilhões de pessoas que não sabem quem é Jesus. Vindo então esse momento crucial da segunda vinda de Cristo, o que fazer com essas nações? O que fazer com essas nações? Não é? Até porque é dito que, sendo o evangelho do reino pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E a vinda de Cristo não é o fim. É o fim de uma dispensação, porque é dito que com a vinda de Cristo segue-se ainda um período de tempo chamado os 1000 anos, que nós chamamos de milênio. A palavra milênio não tem na Bíblia, mas tem a expressão 1000 anos, e para quem não sabe, 1000 anos equivale a um milênio, e milênio equivale a 1000 anos. Tanto faz você falar 1000 anos ou falar um milênio, que é a mesma coisa. Então há um período de 1000 anos. Esse período milenar está descrito lá em Apocalipse capítulo 20,
que é o ponto que nós vamos tratar nesse capítulo. Então, há uma dispensação ainda antes do fim, chamada o reino milenar, ou a dispensação milenial, ou a dispensação milenar, ou o milênio. E é sobre isso que nós queremos falar. Feitas essas colocações, é preciso que nós também entendamos agora uma outra coisa que vai nos abrir o entendimento. Por que Deus precisaria de mais uma dispensação depois da sua segunda vinda? Alguém pode perguntar, ora, mas tendo a vinda de Cristo ainda tem outra dispensação? Qual a necessidade dessa dispensação? E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para o diabo. Quero falar um pouquinho sobre o diabo para vocês. Afinal, o reino milenar, dentre suas características, uma delas é que durante o período do milênio, o diabo será preso. Ele estará preso por 1000 anos. E isso tem sido controvérsia em todos os setores do cristianismo. Vocês não imaginam a que absurdo eles chegam, porque chegam a pensar que o diabo, o querubim, vai ser algemado com uma corrente e colocado dentro de um fosso e colocado ali selar aquele fosso, e ele vai ficar preso, ele não pode sair dali de dentro absolutamente, como se porventura essa fosse a causa de todos os males da humanidade, né? Se o problema do mal fosse apenas o querubim, era simples, dá cabo do querubim e tudo estaria resolvido. Mas por que eu quero chamar a atenção dos irmãos para a questão do diabo? É porque, a despeito daquilo que se pensa acerca do diabo, de quem ele seja, da sua natureza, etc., um fato inegável é que a figura do diabo e a obra do diabo, ela está intimamente ligada à questão do engano. Quando as pessoas estão tentando encontrar aí um diabo de chifre, de rabo, né, de calça leg vermelha, capa preta, tridente na mão, o fato é que o diabo, ele atua exatamente na mente humana, na consciência humana, e o grande ministério de Satanás é o engano. Desde que ele consiga enganar o homem, desviá-lo do reto caminho, desviá-lo da verdade, ele terá cumprido e alcançado todo o seu propósito. Basta vocês olharem para a primeira menção dele na Escritura, que é em Gênesis capítulo 3. Alguém vai dizer, não, já lá não tem diabo, lá tem serpente. Mas lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, vai dizer claramente, o versículo 10, que o diabo, vírgula, a antiga serpente, vírgula, né, fazendo referência a Gênesis. Logo, Gênesis vai usar uma figura para representar esse ministério do engano, para representar essa força do engano. De modo então que, quando você olha para a primeira menção da serpente, ou seja, do diabo na Bíblia, lá está o germe da sua obra, de todo o seu trabalho. Estava lá o homem e a mulher no jardim, tranquilamente, seguindo ali em comunhão, vivendo. Quando então a serpente aparece ali para a mulher, dentro, né, do texto como se encontra em Gênesis, e começa um diálogo. Ali você não vai ver uma obra de feitiçaria nos moldes como se pensa hoje em dia. Ali você não vai ver droga, cigarro, cachaça, dança, música secular, essas coisas todas que se dizem hoje. Lá você vai ver apenas um diálogo. Ou seja, o engano não está exatamente onde você pensa ou julga, do modo como você configura em imagens, enquanto pessoas, lugares, religiões, músicas, etc. O engano começa exatamente num diálogo, quando ali Satanás, a antiga serpente, conversando com a mulher, traz à tona a pessoa e a palavra de Deus. Quando ele diz para a mulher, não foi assim que Deus disse?
Ou seja, qual é o tema dessa conversa? Qual é o tema desse diálogo? É Deus e o que ele disse. O que está em pauta é a pessoa de Deus e a palavra de Deus. De modo então que quando a serpente fala, não foi assim que Deus disse, e aí ela repete agora o que Deus teria dito, né? Não comerás de toda árvore que está no jardim. Ele inverte. Deus tinha dito, de toda árvore comerás livremente. Ele coloca, não comerás de toda árvore que está no jardim. Ou seja, com a manipulação das palavras dentro do eixo sintagmático, numa vírgula num lugar errado, o acréscimo de um simples não muda, altera todo o sentido daquilo que se disse. Mas a mulher atenta disse, não foi assim que Deus disse. Deus disse o contrário, de toda árvore do jardim comerás livremente. A mulher corrigindo a serpente, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás e nem tocareis nele. E aí a mulher acrescenta essa parte, nem tocareis. Deus não havia dito isso. Veja que a mulher já está dentro de um ambiente, de um pântano de engano, onde ela própria não consegue agora falar com clareza aquilo que Deus de fato havia dito. Daí a serpente agora começa a lançar dúvidas sobre aquilo que Deus havia dito. Primeiro, ela distorce o que Deus havia dito. Em segundo lugar, ela consegue fazer com que a mulher acrescente o que Deus disse. E no terceiro momento agora, ela começa a perguntar, e você acredita mesmo que ele fala a verdade? Será que se você comer do fruto, você de fato vai morrer? E aí a mulher começa a ter dúvida. Vocês têm experiência disso, né? Muitas vezes alguém chega para vocês, começa a falar de algo, de alguém, e começa a lançar uma dúvida, uma coisa, e você que tinha tanta clareza, agora já começa a pensar, isso faz sentido, né? E aí você vai entrando na conversa, no diálogo, vai sendo contaminado, sua mente vai mudando, suas impressões acerca da pessoa vai alterando, você vai configurando uma outra pessoa que até então você não tinha em sua mente, você vai sendo corrompido no seu entendimento. As trevas, o engano, a ilusão vai contaminando a pessoa, de modo então que o diabo disse, é certo que você não vai morrer. Deus disse, é certo que morrerás. A serpente diz, é certo que não morrerás. Ou seja, agora nós temos a palavra de Deus contra a palavra da serpente. E agora fica a dúvida, né? Se Deus diz que morrerá e a serpente diz que não morrerá, quem está certo? E aí o diabo dá a última cartada para selar definitivamente a dúvida e o engano no coração. É certo que não morrerás porque Deus sabe. Deus sabe que comendo do fruto você se torna como Ele. E é tudo o que Deus não quer, que você seja semelhante a Ele. Ou seja, Deus tem motivos escusos para te afastar daquilo que pode te fazer pleno. Deus tem motivos escondidos, perversos, egoístas, que não quer que você cresça, que você se torne quem você deve ser. Por isso Ele esconde de você a verdade, por isso Ele mente para você acerca da verdade, por isso Ele te ameaça de morte para você não conhecer a verdade. E daí a história vocês já conhecem. Esse é o ministério do diabo. E agora, vendo o diabo que esse é seu ministério, se esse ministério do diabo vem à tona, se todos descobrem qual é a grande artimanha de Satanás, certamente Satanás vai perder muito campo, não vai? Ele tem que manter o seu engano e manter-se oculto
para que ele não seja descoberto quanto aos seus propósitos. Daí agora a figura do diabo ser manipulada na história, tanto pelas religiões em geral, quanto pelos mitos, tornando uma figura completamente, mítica, medieval, para que você pense que o diabo está num lugar, enquanto na verdade ele está com você. Ou seja, se ele pudesse esconder na sua casa, no seu coração, na sua mente, na sua vida, sem que você o perceba, ele terá alcançado êxito nesse sentido. Então, o que nós vamos verificar é que o diabo, ao longo do tempo, ele sempre confundiu a humanidade acerca de Deus, do seu caráter e da sua vontade. E ele vem fazendo isso e manipulando mediante místicos, profetas, religiosos, usando a religião, usando a política, usando todos os meios possíveis para que o homem não tenha a clareza e a verdade acerca de quem de fato Deus é. Em contrapartida, Cristo é aquele que veio ao mundo, se fez carne, para revelar a face de Deus, para desfazer esse engano. A obra de Cristo, quanto à pregação do Evangelho, quando ele disse aos seus discípulos que saíssem e pregassem ao mundo inteiro o Evangelho, a obra do Evangelho é uma obra de desfazer a mentira de Satanás e revelar ao homem quem de fato Deus é. Olha a prova, imagine só vocês, que Cristo se fez homem, se fez carne, viveu 33 anos como homem, venceu, foi crucificado, cumpriu todo o seu propósito na qualidade de homem, e ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, que ele aparece para os seus discípulos, ali ressuscitado, ele diz assim: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Presta atenção nisso. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Separa a leitura aqui e medita sobre isso. Nosso problema é que nós lemos a Bíblia como quem come pipoca no cinema, A gente vai jogando na boca e vai engolindo, E só vai só engolindo. Para a sua leitura, ore, pergunte a Deus o que aquelas palavras significam. Leia com seus olhos, medite, ore, pense. Puxa, passaram-se tantos anos, veio Cristo, ele tem um viver humano, ele morre crucificado, ele ressuscita, e somente agora ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Em outras palavras, esse poder era de quem até então? Se foi dado a Cristo neste momento, com quem estava esse poder antes deste momento? Vocês percebem isso? Alguém vai dizer: não, o poder e a autoridade sempre foi de Deus. Isso é verdade. Ontologicamente, só existe o poder de fato no Altíssimo. Agora, do ponto de vista da sua economia, Deus, quando criou o mundo, ele entrega este mundo ao governo de potestades, de domínios, dominadores, seres que deveriam exercer e cumprir a realeza e o sacerdócio, como Deus faz em toda a sua criação. Deus não age com o seu governo de modo direto. Deus, ele está sempre entregando autoridade, reinos e domínios e poder a seres que trazem ou levam aos mundos o governo de Deus e o executam. Daí a ideia é que quando Deus criou esse mundo, Deus o entregou a Lúcifer antes da sua queda. E com a queda de Lúcifer, com a sua corrupção, este mundo caiu juntamente com ele. Como é comum se ver que onde houver um grupo de pessoas, sob a direção e o governo de um enviado, quando esse enviado se desvia
na sua conduta, ou melhor, se desvia no seu pensamento em relação à obra que lhe foi dada executar, aquele grupo geralmente se desvia juntamente com aquele líder. Vocês conhecem, sabem disso mais do que eu, né? Bem, de todo modo, o fato é que agora, por uma questão legal, por uma questão econômica, durante todo esse tempo, Satanás esteve aí livremente, o engano prevalecendo no mundo inteiro. Mas depois que o Cristo veio, que ele morreu, que ressuscitou, que nasce na humanidade uma luz, quando resplandece a luz plenamente na consciência de Jesus, agora ele realiza a vontade de Deus quanto ao homem. Então todo o poder agora é entregue a Jesus. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Atenção, ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Em outras palavras, ide, portanto, e contem a verdade a todas as nações do mundo. Ide, portanto, e levem as boas novas de redenção a todo mundo. Agora os apóstolos, eles deveriam sair levando este evangelho, essa boa nova, a revelação de quem é Deus na pessoa de Jesus ao mundo inteiro, para que os homens sejam salvos do engano, salvos da mentira. E presta atenção para esse princípio: ninguém é salvo do engano se não conhecer a verdade. Eu falei o óbvio, né? Mas o óbvio que as pessoas não entendem, não percebem. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do engano. É a verdade que liberta o homem do engano, e é o engano que torna o homem escravo não somente da mentira, mas das suas paixões, das suas inclinações e de tantas coisas mais. Logo, quando ele diz que toda autoridade havia sido dada a ele nos céus e na terra, esse evangelho agora deveria começar a ser pregado a todas as nações do mundo. Não é sem razão que Paulo, lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, fala que o príncipe deste mundo, ou melhor, o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então olha como que a obra de Satanás acontece e qual é a obra do evangelho. A obra de Satanás é cegar o entendimento, para que no entendimento as pessoas não compreendam, não percebam, não saibam, não entendam. Vocês pensam que o diabo, ele desistiu, o império das trevas desistiu de enganar, porque agora o evangelho vai ser pregado em todo o mundo? Não. Paulo mesmo também vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, que ele tinha um receio, que do modo como a serpente havia enganado a Eva lá no jardim, assim também fossem corrompidas as mentes dos próprios crentes da própria igreja. Por isso que Paulo orava também, conforme está em Efésios, dizendo que Deus abrisse os olhos do coração da igreja, para eles saberem algumas coisas que são essenciais e fundamentais para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Então, a grande missão de Satanás é enganar. Não subestime o império das trevas. Muito cuidado, sobretudo nos dias de hoje, porque vivemos no tempo, e eu falo isso com muita tristeza no meu coração, porque uma coisa boa se tornou uma coisa muito trágica. Poucos talvez entendem ou concordam com o meu pensamento, mas não tem problema. O fato é que até o século XV, ali século XV, início do XVI, havia um pensamento acerca
da Escritura Sagrada. O pensamento de que somente a igreja, e quando se diz igreja, é uma referência ao clero da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse clero são chamados, seria o Papa, a autoridade máxima da Igreja Católica Romana, juntamente com o colégio apostólico formado de cardeais e de bispos. Até então, tinha-se um entendimento de que somente a igreja, no sentido dessa igreja clerical, tinha o conhecimento e a autoridade para interpretar a Bíblia. Era um consenso de que o povo, os leigos, não tinham condição de pegar por si mesmo a Bíblia e ler e entender o que estava aqui. Esse era o pensamento hegemônico da época. Daí surge a chamada Reforma Protestante. E aí Lutero, das vozes mais importantes, vai dizer: não, todo homem e todo crente deve ter a sua Bíblia e ler por si mesmo a Bíblia, e ele então vai compreender a Escritura. Ele foi questionado. Erasmo de Roterdão, por exemplo, questionava: mas será mesmo que os crentes, no sentido geral da palavra, têm a condição de ler e interpretar corretamente a Escritura? E a resposta era só uma: o Espírito Santo há de revelar. É bonito, né? É bonito. Entende-se isso como uma quebra de paradigma e a inauguração de um novo tempo libertador da igreja. E assim a Bíblia chegou à mão de todo mundo, e todo mundo começou a ler, e todo mundo começou a interpretar, e daí a igreja do Senhor começou a se dividir, porque cada um entendia da sua maneira. Bem, isso aí não é nenhuma novidade, porque todos nós estamos vendo acontecer isso todos os dias. Mas o pior aconteceu. Para quem achava que já tinha acontecido tudo de ruim, o pior aconteceu. Veio a era cibernética. Com a era cibernética veio a internet. Com a internet abriu-se uma grande ágora virtual, onde todos podem falar. Mas é uma coisa boa, todos podem falar, é uma coisa muito boa. O problema é que a maioria dos que estão na ágora, eles se põem a falar e se colocam como aqueles que têm a compreensão correta. E aí, meus queridos, eu não sei até que ponto vocês sabem ou já viram, acompanham, mas é uma coisa muito estranha, porque são milhares e milhares de vozes falando absurdos e absurdos e absurdos e absurdos acerca de Deus, e todos se põem dizendo que o grego diz isso, que o aramaico diz aquilo outro, que o hebraico está escrito assim, e que a Bíblia interlinear está assim, e a versão tal, os originais e tal, e todo mundo se tornou doutor no conhecimento da Bíblia Sagrada. Bem, eu não sei se isso é bom. Para mim, é uma grande tragédia, na minha singela opinião, porque aquele que de fato busca por um entendimento seguro nesta ágora, ele fica perdido. E ele certamente vai cair no laço daquele que melhor apresenta os seus argumentos. E aquilo que se chama de verdade, pelo menos do ponto de vista daquilo que se pode compreender acerca de Deus, você procura de um lado para o outro e você não encontra. O estranho é que no tempo em que mais se fala sobre a Bíblia, é no tempo que menos se entende sobre ela. Eu sei que é estranho, porque façam um teste, comprem livros teológicos, comprem, procure os nomes dos homens mais renomados escritores, teólogos,
pregadores, e leia. Depois que você lê tudo desses homens do século 17 para cá, você depois lê apenas um único livro de Agostinho de Hipona. E você vai falar assim: como assim? Como assim? Agostinho de Hipona coloca todo mundo dentro de um balaio só e dá cabo deles em 10 páginas do seu livro. Ou seja, num tempo em que mais se multiplicam as vozes, parece que o conhecimento vai se desgastando e se perdendo e se tornando uma coisa muito sem futuro. É triste dizer isso, mas é um fato. Quando você vai ouvir um grande nome que vai pregar em tal lugar, você ouve e a pessoa grita, fala e no final não dá nada. Não dá nada. Só sai a pessoa extasiada, emocionada, crente que agora a sua vida vai mudar e não muda. E não muda. Queridos, nesse sentido eu preciso dizer para vocês que nós precisamos de mais um pouquinho de humildade. Quando eu falo nós, eu me refiro aos cristãos, de um modo geral. Nós não podemos ser picados pela serpente, sermos contaminados com seu engano, de que esse eu individual, sou o dono da verdade, e que tenho a clareza absoluta de tudo, ignorando a história, ignorando os homens bons de toda a história, de todos os tempos. Falta-nos humildade para aprender com aqueles que Deus, por sua própria vontade, deu à igreja. Nós pregamos, nós lemos, nós acreditamos, mas falta humildade no povo de Deus para discernir essas coisas. Ora, Paulo vai dizer que quando Cristo subiu às alturas, que ele levou cativo o cativeiro, isto é, quando ele leva a morte cativa consigo, e levar consigo a morte cativa, não é levar a morte como se fosse um espírito, uma coisa, mas é simplesmente porque ele venceu a morte foi vencida pela ressurreição, logo a morte agora está sob o seu domínio, porque se a morte domina e reina sobre todos os homens, ela não venceu e não dominou e não reinou sobre Jesus. Jesus agora tem o domínio sobre a morte. Havendo ele vencido a morte e ascendido aos céus, diz Paulo em Efésios capítulo 4, ele concedeu dons aos homens. E esses dons, não é o dom de revelação, o dom de língua, o dom de cura, o dom disso, o dom daquilo. Ele lá, quando fala concedeu dons aos homens, ele faz referência a homens que foram dados para a igreja, homens esses que são dons. Ou seja, se Deus te dá o dom de cura, então esse poder sobrenatural de curar que te foi dado é um dom. Mas e quando Deus te dá um homem? Paulo foi um homem que Deus deu a nós, ou não? Quando eu falo um homem, ele não é único nem exclusivo, mas ele foi dado. Como que Deus falou: olha, eu vou capacitar o Paulo pelas razões que só Deus pode explicar. E este homem agora é dado para ajudar a igreja no seu processo de compreensão da verdade, no processo de vencer, ou de lutar e de vencer as trevas do entendimento. Ou vocês pensam que nós do DEVAP, trazendo para a nossa experiência prática, nós vencemos as trevas do entendimento? Que nós agora somos completamente libertos das trevas do entendimento? Ora, se nós fôssemos plenamente libertos das trevas do entendimento, nós não éramos enganados das coisas básicas da nossa vida, que nós mesmos, na nossa mente,
nos enganamos justificando as nossas malícias, justificando os nossos erros, justificando a nossa preguiça, justificando a nossa negligência, justificando o nosso pecado. Dificilmente você vê uma pessoa que fala: olha, eu estou errado nisso. A pessoa sempre vai vestir uma roupa de santidade na sua negligência. Ela veste a pessoa, por exemplo, ela tem um problema de avareza. Ela tem uma resistência ao dar. Tem dificuldade de dar, de compartilhar. Aí ela arruma uma maneira ela veste uma roupa, uma roupagem na sua avareza de justiça e de santidade de verdade. Eu não contribuo com o fulano, não vou partilhar, porque ele é um vagabundo, não trabalha porque não quer. Está justificado, não é? Se eu ajudar, eu estarei atrapalhando a vida dele. Então, para que ele possa evoluir, eu não ajudo. Olha que coisa boa. Eu sou um benfeitor, de avarento virei benfeitor. Ai que maravilha. Eu não contribuo com a igreja, porque o dízimo é coisa do Velho Testamento. Ai, coisa boa. Pronto. E como se não tem dízimo, não tem obrigatoriedade, porque dízimo é obrigatoriedade, é 10%. Como aqui o que vale é a generosidade, eu quero dar R$1. É o suficiente, não é? Por que não? Aí você, em nome da verdade, da leitura, você agora veste a sua avareza com uma veste de verdade, de santidade, não é? Então, nós ainda estamos no processo de libertação de muitas coisas, porque Jesus afirmou categoricamente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, à medida em que você vai conhecendo a verdade no seu espírito humano, na sua consciência, no seu coração, na sua alma, não o conhecimento intelectual, mas o conhecimento relacional, você vai sendo liberto. Então nós temos que ter um pouco mais de humildade no trato para com a verdade, que é infinitamente maior do que todos nós juntos. E o diabo, que seja o império das trevas, as forças do engano, tem prevalecido no orgulho humano, de considerar que agora nós temos o conhecimento pleno da verdade e não precisamos, portanto, da igreja, tampouco dos homens dons que Deus deu à igreja. Não é sem razão que cresce a cada ano, não é, o movimento dos desigrejados. Cada dia aumenta muito mais. Lógico que existem vários fatores para o crescimento desse grupo, mas todos os seus argumentos são fundados no engano. Todos. Absolutamente todos. Desde o engano mais sem futuro, mais visível da sua fragilidade, até os mais subjetivos, né? Eu não preciso de congregar com a igreja porque eu sou igreja. Não tem nem o que conversar, porque essa pessoa não sabe o que está dizendo. Ela jura que sabe. Ora, mas igreja... É a mesma coisa de um peixe, fala assim: eu não ando com os demais peixes porque eu sou um cardume. Essa é a ideia. Eu sou um cardume. Você concordaria que um peixe é um cardume? Uma abelha não estará mais junto na colmeia porque ela é o enxame. O lobo não caminha mais com os demais lobos porque ele é a própria alcateia.
Olha, estou lembrando dos coletivos lá do ensino fundamental, né? Bem, o fato é que o engano tem prevalecido sobre muitos níveis e camadas. Os vencedores serão aqueles que, por obra do Espírito Santo e por esforço de um coração desejoso pela verdade, foi clarificado na sua consciência acerca de Deus, da sua vontade e acerca de si mesmo, acerca do mundo, acerca da história, e ele, portanto, porque entendeu, se colocou no lugar para ser trabalhado por Deus. Amém? Bem, dito isso, vamos ao livro. Os exemplos que eu citei aqui agora do engano são meros exemplos muito básicos, tá? Há uma variedade enorme de enganos que nós poderíamos citar, mas que o tempo não é suficiente. Então, pegue seu livro, página de número 163, capítulo 10, o reino milenar. Começa dizendo assim: chegou o tão aguardado e grande dia em que o mundo inteiro conhecerá verdadeiramente quem é Deus. Puxa, o mundo inteiro reconhecerá ou conhecerá verdadeiramente quem é Deus. Página 164. Por milênios a fio, todas as nações estiveram sob o governo tirânico do príncipe deste mundo, e todos os povos, seduzidos por seus enganos, se curvaram cegamente ante as diretrizes do Deus desse século, por não terem nenhuma outra referência empírica acerca da paz e da justiça, senão a que sobre eles dominou desde que o homem se desintegrara de Deus em sua consciência. Queridos, isso é muito importante entender cada proposição dessa. Por milênios a fio, todas as nações estiveram sob o governo tirânico do príncipe deste mundo, e todos os povos, seduzidos por seus enganos, se curvaram cegamente ante as diretrizes do Deus desse século. Ou seja, o Deus desse século governando e dando as diretrizes aos governos, às nações, aos povos, e os povos e nações seduzidos se curvaram cegamente, presta atenção, ante as diretrizes do Deus desse século. Ora, se são diretrizes, quer dizer que existe um governo orquestrado. Não é somente uma questão individual, são as nações sob o domínio do engano. E essas nações se curvam cegamente ante as diretrizes do Deus desse século, por não terem nenhuma outra referência empírica, prática, acerca da paz e da justiça, senão a que dominou sobre eles, ou que dominou desde que o homem se desintegrara de Deus em sua consciência. Ou seja, se você perguntar sobre a paz e se você perguntar sobre a justiça, duas grandes coisas muito caras à humanidade, por favor, considere a paz e a justiça. Porque me parece, e isso desde sempre, em todos os regimes, que sempre quando um povo supostamente desfruta de paz, é porque ele prevaleceu na violência contra outro povo. Para nós termos paz, subjuguemos o nosso inimigo. Isso é paz? Será que a paz, ela pressupõe a guerra? Sabia que existe essa ideia de que não existe paz
sem guerra. E é uma ideia filosófica, é uma ideologia que tem sido pregada por crentes. Não existe paz sem guerra. A guerra é que impõe a paz. Daí, como sempre haverá inimigos, então a paz seria apenas um interstício, um espaço entre duas guerras. Então nós guerreamos hoje para obter a nossa paz. E quando é que nós obtemos a nossa paz? Quando os nossos inimigos estão destruídos, nós matamos, nós aniquilamos, nós prendemos, nós dominamos. Então, enquanto eles estão sufocados, nós temos a nossa paz. Quando esse povo ressurge contra nós, a nossa paz acaba e nós nos envolvemos numa outra guerra, até que sejamos nós subjugados ou eles subjugados, para que algum lado possa ter a sua paz. Ora, isso me parece óbvio que isso é uma grande farsa do engano. Não parece para você a mesma coisa? E como é que isso chega às pessoas como verdade? Como é que chega como verdade? Como é que as pessoas adotam essa ideia em nome de Deus, em nome da verdade? Isso é um grande engano de Satanás, não contra uma mente individual, mas contra mentes coletivas, mentes do Estado, mentes da nação, por meio de poderosos que não admitem ficar fora do poder. E a justiça, se falamos da paz, da pseudo-paz, quão cara é a ideia de justiça? Como é que os poderosos dessa terra, das nações, dormem, sabendo que nas suas mãos está o poder de acabar com a miséria e a fome no mundo? Tudo bem que eu, Alexandre, não tenha isso, o poder. Eu posso, no mínimo, contribuir com alguém que está próximo de mim, mas não soluciona nem o problema da pessoa, que dirá da humanidade inteira. Mas imagine se os ricos da terra, e eu não estou pregando comunismo do ponto de vista marxista, não, eu estou falando do evangelho de Jesus Cristo. Os ricos e os poderosos da terra distribuir alimento, saúde, emprego, educação. Alguém diz: não, se você matar a fome do pobre hoje, amanhã os pobres continuarão a ser pobres. Olha como o engano vai prevalecendo. Ora, os miseráveis da terra têm algumas necessidades que são básicas. A primeira, a fome que tem hoje. 2, para eles amanhã não terem fome como tem hoje, eles precisam de saneamento básico e de saúde. Terceiro, eles precisam de educação. Ora, se os governos das nações negam alimento, saúde e educação, é porque eles querem manter os homens na miséria. E onde está o conceito de justiça? Aí vem a igreja com seu conceito de justiça. Mentira, mentira. Olha para o cristianismo, desde a Idade Média, não é da agora não, até hoje, as igrejas se enricam para enriquecer os seus líderes. Olha, e percebe que quem mantém os grandes impérios faraônicos do cristianismo são os que ganham salário mínimo com seus dízimos e ofertas. Os que ganham mais também, os que ganham muito também.
Agora, já imaginou se a igreja na terra, pudesse ter um pouquinho de sensibilidade e, em nome da justiça que tanto pregam, começassem a entrar na sociedade na qual elas estão e começar a pegar o dinheiro, o santo dinheiro que ela arrecada, e começar a ajudar as pessoas para que a igreja possa ter a coragem, ou melhor, ela possa ter a condição de pregar sobre a justiça. Então, o conceito de paz, o conceito de justiça, são conceitos deturpados. Crente fala muito de justiça, e a justiça dele é a de Cristo. É bom, minha justiça é Cristo, e aí ele me justificou. A ideia de justificação que eles têm é estranho. A ideia é a seguinte: Deus chega na sua casa é seu coração. Aí ele vê aquela sujeira toda. Ele fala: bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um tapete aqui, bem bonito, nesse coração, e vou jogar a sujeira para debaixo do tapete, de modo que quando eu olhar eu só vejo o tapete, não vejo a sujeira. É isso que a igreja protestante evangélica chama de justificação e de justiça divina. Tudo isso é engano. Tudo isso é engano. Então veja, já estou me encaminhando para encerrar essa noite. Por milênios a fio, todas as nações estiveram sob o governo tirânico do príncipe deste mundo, e todos os povos, seduzidos por seus enganos, se curvaram cegamente ante as diretrizes do Deus desse século, por não terem nenhuma outra referência empírica acerca da paz e da justiça, senão a que sobre eles dominou desde que o homem se desintegrara de Deus em sua consciência. Ou seja, o conceito de justiça e de paz que eles trazem é o conceito a que eles foram submetidos durante toda a sua história. A paz, quando havia, era apenas um interstício entre duas guerras, e a justiça não passava de leis injustas, muitas vezes impostas em nome do direito sobre pobres e oprimidos. Eu estava lendo esta manhã o Sermão da Montanha, se bem que eu li apenas a primeira parte, que é as bem-aventuranças, e eu fiz uma correção, ou recebi uma correção no meu entendimento acerca de uma parte das bem-aventuranças. Eu lendo, e sempre falei um princípio de interpretação das bem-aventuranças, mas num dado momento eu me esquecia do princípio. Vocês entendem? Sabe quando você tem um princípio, você sabe que você tem que aplicar rigorosamente na interpretação de tal texto? E como as bem-aventuranças são várias bem-aventuranças, eu aplicava em todas elas o princípio, mas numa eu me esquecia, não me atentava. Vocês entendem, não? Não atentava para o princípio, mas não era por maldade, tampouco por negligência. Não, simplesmente eu dava o sentido da bem-aventurança, que não está errado, que é um sentido geral, mas que não é o sentido específico, e que fugia-me o sentido específico por não aplicar rigorosamente aquela bem-aventurança, o princípio. Eu costumo dizer que o princípio é assim: bem-aventurado os... Para eu entender essa bem-aventurança, eu tenho que ler o restante. Bem-aventurados os mansos, vírgula, porque herdarão a terra. Então, para eu poder interpretar corretamente o que é ser manso, eu tenho que entender o herdar a terra. A mansidão está ligada à posse da terra, entendem? Porque possuirão a terra.
Ora, como é que se possui a terra em toda a história da humanidade? Por meio da usurpação, da guerra, da batalha, do sangue. Sim ou não? Logo, esses que, por meio da violência, querem possuir a terra, não a possuirão efetivamente. Quem é que vai possuir? Os mansos, aqueles que não lutaram, que não usaram de violência para possuir a terra. Deus dará a terra aos mansos. Esse é o princípio. Eu não posso achar, eu olho para o Gilberto, como ele é manso. Por quê? Porque ele é sempre tranquilo, não é? Quase não fala, quase não opina, e tudo que você fala ele acha bom e concorda e está feliz. Como ele é um homem manso. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? Nesse contexto, não. Então qual era a bem-aventurança que me escapava? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu sempre entendia com um princípio geral, e aí eu ia buscar a resposta das lágrimas, do choro, em outra bem-aventurança. Olha que coisa extraordinária que eu fazia. Tenho a mínima vergonha de falar isso para os irmãos. Era assim que eu via e estava tudo certo, e continua certo, mas é uma explicação geral que não explica de modo específico os que choram. Eu dizia, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem são os que choram? Ora, os que choram são aqueles que, olhando para o mundo, veem a injustiça, a fome, a miséria, e eles então têm sede, fome de justiça, e eles choram diante da injustiça do mundo. Ora, não está errado isso, Só que quem será consolado? Os que choram. E por que os que choram serão consolados? Porque hoje estão sem consolo. Os que choram são os que sofrem. Não necessariamente o que sofre pelo sofrimento alheio, mas é aquele que está dentro do sofrimento. Pode ser que seja, mas isso é muito assim, né? Meio tal, vamos dizer, eu conheço a turma. Agora você está olhando para os que sofrem. Não, é Deus me chamando para olhar. Se eu vou atender, vai depender da dureza do meu coração. Mas o fato é que Jesus disse que no dia do tribunal, do julgamento das nações, Ele vai dizer assim: olha, vocês da minha direita entram para o reino, vocês da esquerda, afastai-vos de mim para o fogo eterno, tal, aquela história que vocês conhecem. E quando Ele vai então justificar por que esses da direita entram para o reino, os da esquerda não entram para o reino, para a vida eterna, a resposta é porque vocês que entram para o reino, vocês socorreram os meus pequeninos irmãos. E qual era a condição deles? Eles tinham frio, vocês vestiram. Jesus está dizendo, eles tinham fome, vocês deram alimento. Eles estavam presos, e esse é o ponto mais nevrálgico dos presos, né? Porque preso tem que estar preso, ou não? Vagabundo desse, né? Jesus não explica nada, ele fala: eles estiveram presos e vocês o visitaram. Alexandre lá disse: eu estive preso, não eles não. Ele falou: não, quando vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos, fizeram a mim. Então ficar no domingo chorando, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, isso é fácil, A hipocrisia mais fácil é essa, querer dizer que Jesus é lindo. Jesus não quer que você o ache lindo, Jesus quer que você o cubra.
Jesus quer que você o alimente. Jesus está com fome, está com frio, está preso, está enfermo. Só que as nações, e logo o homem individualmente, não consegue perceber isso. Nós discutimos esses assuntos do ponto de vista ideológico, político, mas não conseguimos refletir isso à luz do Evangelho. Então, como diz, a paz quando havia era apenas um interstício entre duas guerras, e a justiça não passava de leis injustas, muitas vezes impostas em nome do direito sobre pobres e oprimidos. Em todos esses séculos, a experiência humana foi marcada por sangue, miséria, destruição, ora praticadas em nome de Deus, ora em nome da própria injustiça. Fazia-se necessário que as nações conhecessem de fato e de verdade um reino de justiça, de paz e de equidade. Bem, eu vou parar aqui, porque nosso tempo acabou, mas já nos deixa claro que o reino milenar será um reino de paz, né? Um reino de justiça, um reino de equidade. E esse reino será um testemunho para todas as nações. As nações deverão ver, deverão conhecer o que é a paz. E Jesus irá ensinar isso de modo prático. Ninguém terá dúvida sobre o que é a paz, nem sobre o que é a justiça. Então, o reino milenar será uma grande dispensação escolar, educacional. Vai ser uma dispensação de ensino. Vai ensinar os homens sobre a paz, sobre a justiça, sobre a equidade. Tá bom? Bem, espero que essas palavras tenham nos ajudado. Na próxima semana nós continuaremos daqui em diante, tá bom?